Capítulo 6. Entendendo as fórmulas da experimentação agrícola na prática. Olá, pessoal. Até agora nós estudamos os principais conceitos da experimentação agrícola. Falamos sobre tratamentos, delineamentos experimentais, análise de variância, comparação de médias e interpretação dos resultados. Mas existe uma pergunta que costuma aparecer quando o aluno começa a entrar mais fundo na estatística. De onde surgem aquelas fórmulas? Por que elas existem? E principalmente, será que eu preciso decorar tudo aquilo? A resposta é não. O mais importante não é decorar fórmulas. O mais importante é entender o que elas estão tentando nos mostrar. Pense nas fórmulas como ferramentas. Assim como um agrônomo utiliza uma trena para medir uma área ou uma balança para medir a produção de uma parcela, a estatística utiliza fórmulas para medir características dos dados. Ao longo deste capítulo, nós vamos traduzir as principais fórmulas da experimentação agrícola para uma linguagem simples e prática. O objetivo não é transformar você em matemático. O objetivo é fazer você entender o que está acontecendo por trás dos cálculos. A média. O primeiro passo de toda pesquisa. Vamos começar pela ferramenta mais simples e também pela mais utilizada de toda a estatística. A média. Imagine um experimento com 4 parcelas de milho. A primeira produziu 8.000 quilos por hectare. A segunda produziu 8.500 quilos por hectare. A terceira produziu 9.000 quilos por hectare. E a quarta produziu 8.500 quilos por hectare. Quando olhamos esses números, a primeira pergunta normalmente é: qual foi a produtividade média desse experimento? Para responder isso, a estatística faz algo muito simples. Ela soma todos os resultados observados e divide pela quantidade de observações. No nosso exemplo, somamos as 4 produtividades e dividimos por 4. O resultado é 8.500 quilos por hectare. Essa é a média. E existe um motivo para ela ser tão importante. A média funciona como um ponto de referência. Ela representa o centro dos dados. Praticamente todas as análises estatísticas começam por ela. Variância, quando os dados começam a se espalhar. Agora imagine 2 situações. No primeiro grupo, as produtividades foram muito parecidas. 8.400, 8.500, 8.600, 8.500 novamente. No segundo grupo, os resultados foram bem diferentes. 6.000, 9.000, 11.000, 8.000. Mesmo que as médias sejam parecidas, é fácil perceber que o segundo grupo apresenta muito mais variação. É justamente isso que a variância tenta medir. A variância observa o quanto cada valor se afasta da média. Quanto maiores forem esses afastamentos, maior será a variabilidade dos dados. Em termos simples, a variância responde à seguinte pergunta: os dados estão agrupados ou estão espalhados? Quanto maior a variância, mais espalhados estão os resultados. Desvio padrão, uma forma mais fácil de entender a variabilidade. A variância é muito útil para os cálculos estatísticos, mas ela tem um pequeno problema. Ela trabalha com valores elevados ao quadrado. Por isso, utilizamos outra medida chamada desvio padrão. O desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Parece complicado, mas a interpretação é simples. Ele mostra o quanto os resultados costumam se afastar da média. Se o desvio padrão for pequeno, significa que os dados estão próximos uns dos outros. Se o desvio padrão for grande, significa que existe muita variação dentro do experimento. Coeficiente de variação, o boletim do experimento. Na pesquisa agrícola existe um indicador que muitos pesquisadores observam antes mesmo de analisar os tratamentos. Esse indicador é o coeficiente de variação, muitas vezes chamado apenas de CV. Ele transforma a variabilidade em porcentagem. Imagine um experimento cuja produtividade média foi de 8.500 quilos por hectare. Agora imagine que o desvio padrão encontrado foi de 425 quilos por hectare. Quando relacionamos esses dois valores, encontramos um coeficiente de variação de aproximadamente 5%. E o que isso significa? Significa que o experimento apresentou excelente precisão. Agora imagine um coeficiente de variação de 35%. Nesse caso, os dados apresentam muito mais dispersão. Por isso, muitos pesquisadores enxergam o coeficiente de variação como uma espécie de boletim do experimento. Ele ajuda a avaliar a qualidade dos dados coletados. O modelo do delineamento inteiramente casualizado. Agora vamos falar da primeira fórmula que realmente descreve um experimento. No delineamento inteiramente casualizado, nós assumimos que todo o resultado observado é formado por 3 componentes. Primeiro, existe uma média geral, ela representa o comportamento médio de todo o experimento. Depois, existe o efeito do tratamento. Por exemplo, uma cultivar mais produtiva ou uma dose de fertilizante mais eficiente. E finalmente, existe o erro experimental. O erro experimental representa toda a variabilidade que não conseguimos controlar. Diferenças de solo, diferenças climáticas, pequenas variações entre parcelas. Então, quando observamos uma produtividade de 9.000 quilos por hectare em uma parcela, a estatística entende que esse resultado é a combinação desses 3 fatores: a média geral, o efeito do tratamento e o erro experimental. É exatamente isso que a fórmula está tentando representar. Viu a diferença? O modelo do delineamento em blocos casualizados. Agora vamos avançar um pouco. Imagine que você está conduzindo um experimento em uma área de campo. Ao caminhar pelo terreno, você percebe algo importante. Uma parte da área possui solo mais fértil. Outra parte apresenta menor fertilidade. Talvez exista uma região mais úmida. Talvez exista uma região mais seca. Perceba que essas diferenças podem influenciar os resultados. E isso cria um problema. Se não tomarmos cuidado, podemos acabar atribuindo ao tratamento uma diferença que, na verdade, foi causada pelo ambiente. Foi justamente para lidar com esse tipo de situação que surgiu o delineamento em blocos casualizados. Nesse delineamento, além da média geral, do efeito dos tratamentos e do erro experimental, também consideramos o efeito dos blocos. Os blocos funcionam como grupos de parcelas com características semelhantes. Dessa forma, a comparação entre tratamentos torna-se mais justa. É como se estivéssemos dizendo para a estatística: além dos tratamentos, existe uma diferença natural na área experimental que também precisa ser considerada.
Por isso, o delineamento em blocos casualizados costuma apresentar maior precisão em experimentos de campo. Chegando ao coração da estatística, a análise de variância. Até agora falamos sobre planejamento experimental, mas chega um momento em que os dados já foram coletados, as parcelas já foram avaliadas, e surge a pergunta mais importante de todas. Os tratamentos realmente diferem entre si, ou a diferença observada aconteceu apenas por acaso? É justamente para responder essa pergunta que utilizamos a análise de variância, muitas vezes chamada simplesmente de análise de variância, ou pelo nome em inglês, que acabou se tornando bastante popular entre os pesquisadores. O objetivo dela é extremamente simples: separar a variabilidade observada em diferentes partes, uma parte causada pelos tratamentos, outra parte causada pelo erro experimental, e então comparar essas duas fontes de variação, entendendo a soma de quadrados. Imagine que toda a variabilidade observada em um experimento fosse armazenada dentro de uma caixa. Essa caixa representaria aquilo que chamamos de soma de quadrados. Ela mede a quantidade total de variação presente nos dados. Quanto maior a dispersão dos resultados, maior será a soma de quadrados. Mas a estatística não quer apenas saber quanto existe de variabilidade. Ela quer descobrir de onde essa variabilidade veio. Parte dela pode ter sido causada pelos tratamentos. Outra parte pode ter sido causada pelo erro experimental. Por isso, a análise de variância separa essa grande caixa em compartimentos menores. Graus de liberdade. Quanta informação nós temos? Outro conceito importante são os graus de liberdade. Muitos estudantes ficam assustados quando encontram esse termo pela primeira vez, mas a ideia é mais simples do que parece. Os graus de liberdade representam a quantidade de informação disponível para realizar uma estimativa. Pense neles como o número de oportunidades que os dados possuem para variar. Quanto mais observações tivermos, maior tende a ser a quantidade de informação disponível para análise. Quadrado médio, a variabilidade média. Depois de calcularmos a soma de quadrados e os graus de liberdade, podemos encontrar o chamado quadrado médio. Na prática, ele representa a variabilidade média daquela fonte de variação. Por exemplo, imagine que a soma de quadrados dos tratamentos foi igual a 400, e que os graus de liberdade associados aos tratamentos foram iguais a 4. Nesse caso, dividimos 400 por 4. O resultado é 100. Esse valor representa a variabilidade média atribuída aos tratamentos. Faremos o mesmo procedimento para o erro experimental. E então estaremos prontos para a comparação mais importante da análise de variância. Teste F, a grande comparação. Chegamos agora a uma das partes mais importantes da experimentação agrícola, o teste F. A ideia por trás dele é surpreendentemente simples. Nós pegamos a variabilidade causada pelos tratamentos. Depois pegamos a variabilidade causada pelo erro experimental. E comparamos as duas. Se a variabilidade dos tratamentos for muito maior que a variabilidade do erro, existe uma forte evidência de que os tratamentos realmente diferem. Vamos imaginar um exemplo. Suponha que a variabilidade média dos tratamentos seja igual a 240 e que a variabilidade média do erro seja igual a 40. Ao comparar esses valores, descobrimos que a variabilidade dos tratamentos é 6 vezes maior que a variabilidade causada pelo acaso. Esse resultado gera um valor de F igual a 6. E quanto maior for esse valor, maior tende a ser a evidência de que existe diferença real entre os tratamentos avaliados. Quando a análise de variância não é suficiente. Imagine agora que a análise de variância indicou que existe diferença significativa entre os tratamentos. Ótimo, mas ainda existe um problema. Ela nos diz que existe diferença, mas não nos diz exatamente onde ela está. Imagine 4 cultivares de soja. A análise de variância informa que pelo menos uma delas difere das demais. Mas qual delas? É nesse momento que entram os testes de comparação de médias. O teste de Tukey. Entre os diversos testes existentes, um dos mais utilizados é o teste de Tukey. O objetivo dele é bastante simples: comparar as médias duas a duas. Ele calcula uma diferença mínima necessária para que duas médias sejam consideradas estatisticamente diferentes. Vamos imaginar um exemplo. Suponha que o teste determine que duas médias precisam diferir em mais de 12 unidades para serem consideradas diferentes. Se uma média for igual a 80 e outra igual a 95, a diferença entre elas será de 15 unidades. Como 15 é maior que 12, podemos concluir que existe diferença estatística. Mas se uma média for 80 e outra 88, a diferença será de apenas 8 unidades. Nesse caso, não podemos afirmar que existe diferença significativa. É exatamente assim que o teste de Tukey funciona. Quando os dados não se comportam bem, até agora assumimos que os dados seguem um comportamento adequado para a análise estatística, mas nem sempre isso acontece. Alguns experimentos apresentam valores extremamente altos, outros apresentam muitos zeros. Alguns trabalham com porcentagens, outros trabalham com contagens. Nessas situações, os pressupostos da análise podem ser violados, e é aí que entram as transformações de dados. Transformação logarítmica. Imagine uma contagem de fungos: 10, 20, 50, 500, 5.000. Perceba que existe uma enorme diferença entre os valores. O último valor é muito maior que os demais. Quando isso acontece, uma transformação logarítmica pode ajudar. Ela reduz a influência dos valores extremos. Como resultado, os dados tornam-se mais equilibrados para a análise estatística. Transformação por raiz quadrada. Outra transformação muito comum ocorre em experimentos que envolvem contagem. Por exemplo, número de insetos, número de lesões causadas por doenças, número de plantas infestadas. Nesses casos, a transformação por raiz quadrada costuma melhorar o comportamento dos dados. Ela reduz diferenças exageradas e facilita a análise estatística. Transformação para dados percentuais. Agora imagine um experimento avaliando germinação, ou eficiência de controle de uma doença, ou incidência de uma praga. Todos esses exemplos produzem resultados em porcentagem, e porcentagens apresentam características estatísticas particulares. Por isso, muitas vezes utilizamos uma transformação específica para esse tipo de dado. O objetivo continua sendo o mesmo.
melhorar o comportamento estatístico dos resultados e aumentar a confiabilidade das conclusões. A transformação Box-Cox. Por fim, existe uma ferramenta extremamente útil chamada transformação Box-Cox. Ela é utilizada quando não sabemos qual transformação aplicar. Hoje, a maioria dos softwares estatísticos consegue testar diferentes possibilidades automaticamente. O pesquisador fornece os dados, o programa avalia diferentes cenários e sugere qual transformação tende a gerar o melhor ajuste estatístico. Leque conectando todas as peças. Agora observe como tudo se encaixa. Primeiro coletamos os dados, depois calculamos a média. Em seguida avaliamos a variabilidade. Verificamos a qualidade do experimento através do coeficiente de variação. Aplicamos a análise de variância. Comparamos tratamentos e erro experimental. Verificamos se existe significância. Aplicamos testes de comparação de médias quando necessário. E, finalmente, interpretamos os resultados para tomar decisões agronômicas. Perceba que nenhuma dessas ferramentas existe isoladamente. Todas trabalham juntas. Cada cálculo responde uma pergunta específica. E todas essas respostas se unem para transformar observações feitas no campo em conhecimento científico confiável. Conclusão. Ao longo deste capítulo, nós exploramos as principais ferramentas matemáticas utilizadas na experimentação agrícola. Mais importante do que decorar fórmulas, aprendemos a compreender o significado de cada uma delas. Vimos como a média resume informações, como a variabilidade influencia os resultados, como a análise de variância separa os efeitos dos tratamentos e do erro experimental, como os testes de comparação de médias identificam diferenças reais entre tratamentos, e como as transformações de dados ajudam a garantir análises mais confiáveis. Quando entendemos a lógica por trás dessas ferramentas, a estatística deixa de parecer um conjunto de fórmulas complicadas e passa a ser exatamente aquilo que ela realmente é: uma poderosa ferramenta para interpretar dados e produzir conhecimento científico de qualidade.